Fala, meus queridos alunos do curso de família. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A todos também que já seguem aqui o canal. E se você ainda não segue o canal, por favor, clique aí embaixo, se inscreve no canal para você ficar sempre ligado no nosso estudo de Direito Civil e Processo Civil. Aqui a gente tem bastante conteúdo, bastante disciplinas. Nós temos já uma playlist de contratos, de processo civil de execução e temos também de direitos reais. Sintam-se inteiramente à vontade para consumir esse conteúdo, tá bom? Bom, o que a gente vai tratar hoje, a gente vai para a nossa aula de número 3, meus queridos alunos, porque nós já tivemos duas aulas que nós tratamos da apresentação da matéria, a apresentação aqui do professor, para quem ainda não conhece. Nós tratamos também da biografia, a apresentação da ementa, da metodologia e também de como funcionará o sistema de avaliação para esse curso de férias. Se por acaso você perdeu, eu peço que você verifique lá no nosso grupo de mensagens, no nosso grupo de WhatsApp, que lá tem o link para você tomar conhecimento de tudo que foi discutido aqui na sala, tudo que foi discutido lá no nosso chat. Então eu peço que vocês verifiquem qualquer dificuldade, pode vir falar comigo, vocês já têm o meu contato. Se por acaso vocês não têm, vocês podem verificar através do e-mail que eu já mandei para boa parte de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo de uma das mais importantes disciplinas do nosso curso de Direito, que é a disciplina de família. Isso mesmo, uma das mais importantes. Afinal, é o ramo do direito que nós estamos em contato diariamente. Diariamente a gente tem na nossa vida, na nossa vivência, na nossa sociedade, o contato com uma série de institutos, de uma série de disciplina a respeito do direito de família. Nós somos indivíduos, nós somos cidadãos, e diante disso, a gente vive em sociedade. Nós temos essa necessidade constante de interação, de troca de comunicação, de troca de mercadoria, de troca, enfim, de tudo. A gente vive, nós precisamos viver em forma conjunta. Ninguém consegue viver de forma individual, sozinho. Tá? E essa convivência constante, a nossa primeira sociedade, a nossa primeira vivência da sociedade é diante da nossa família. A primeira sociedade que nós integramos é justamente a família. Deixa eu passar aqui para ir para o nosso tópico. Pronto, introdução ao direito de família, que é a nossa temática do dia de hoje. E entre os civilistas de família existe um importante e um conhecido bordão, que é que a célula máter da sociedade. Isso mesmo, a família, ela é aquela célula inicial da sociedade, cuja importância é de grande tamanho, que não poderia ser tratado pela nossa Constituição. Por isso, na aula remota de hoje, a gente vai abordar o direito de família em seus aspectos existenciais e patrimoniais, com esta dimensão constitucional e interdisciplinar. A gente vai verificar as leis especiais, nós iremos verificar ao longo do nosso estudo da disciplina também o nosso Código Civil, leis esparsas e também principalmente a nossa Constituição. Isso mesmo, existe essa dimensão constitucional. E essa dimensão constitucional interdisciplinar, ela pode ser dividida em 4 aspectos, em 4 grandes módulos. O primeiro deles é o direito matrimonial, o segundo, o direito paternal, e o terceiro, o direito assistencial. E por último, o quarto, tendo em vista que eu falei que são 4, é o direito convivencial. Pois é, primeiro a gente vai estudar o matrimônio, depois a questão de paz, de parentesco, e também a questão assistencial do direito de família, e por fim a questão de convivência, certo? E o primeiro tópico que eu trago aqui para a gente já iniciar o nosso estudo, para a gente já iniciar a nossa discussão, é a respeito do conceito de família. Bom, a ideia de família, ela não é constituída por meio de um conceito biológico estático, aquele negócio parado, aquele negócio que nós temos de muitos anos atrás, que são aplicados até hoje. Mas, na verdade, ele é feito através de um conceito, de uma amplitude
conceitual cultural. A gente pode afirmar que a família ela significa a possibilidade de convivência. Importante deixar claro que esse conceito de família, ele não é algo, como eu já disse, algo estático, algo acabado, algo parado, algo já solidificado. Pelo contrário, completamente contrário disso. Trata-se de um conceito dinâmico, visto necessariamente em diversas projeções. Por exemplo, antes a gente considerava a família aquela união, aquela relação entre um homem e uma mulher apenas, que eles se constituíam, formavam essa família e evoluíam. E hoje isso é algo um pouco diferente, afinal a gente já tem o reconhecimento de uma família homoafetiva, talvez composta por dois homens ou por duas mulheres. Tá? E é exatamente sobre essa vertente que eu trago agora para vocês dois posicionamentos. Na verdade, são duas explicações doutrinárias. Vejamos. A primeira delas é Rodrigo da Cunha Pereira. Mas antes disso eu vou beber uma água. Rodrigo da Cunha Pereira ele diz o seguinte: a partir do momento em que a família deixou de ser o núcleo econômico e de reprodução, passando a ser o espaço de afeto e amor, surgiram novas e várias representações sociais sobre elas. E é justamente por isso que é difícil da gente trazer um conceito solidificado. Já o segundo doutrinador que eu trago para vocês é Caio Mário. Caio Mário ele diz o seguinte: em uma definição sociológica, pode-se dizer que com Zanoni e com a família compreende uma determinada categoria de relações sociais reconhecidas e, portanto, institucionais dentro desse conceito. A família não deve necessariamente coincidir com uma definição estritamente jurídica. Quem pretende focalizar os aspectos éticos sociais da família não pode perder de vista que a multiplicidade e variedade de fatores não consentem fixar um modelo social uniforme. Bom, e é exatamente isso, pessoal. E até com base nessas ideias desses dois doutrinadores que eu trouxe para vocês agora, e acrescentado também por um projeto de lei, o projeto de lei de número 2285 de 2007, que recebeu a denominação de Estatuto das Famílias, a gente já tem elementos suficientes para afirmar que não é possível apresentar um conceito único e absoluto, aquele conceito que não vai gerar qualquer tipo de polêmica, que não vai gerar qualquer tipo de divergência, seja ela doutrinária, teórica, enfim, que não vai gerar nada nesse sentido, apto a delimitar essa complexa e essa múltipla gama de relações socioafetivas que vinculam as pessoas, tipificando assim os modelos e estabelecendo as categorias. Isso não é possível, pessoal. Qualquer tentativa que houvesse nesse sentido seria inusitosa e frustrante, mas é necessário que nós analisemos a Constituição. Vamos lá. Na verdade, o que eu vou trazer aqui para vocês agora é apenas um dos artigos. Nós temos dois artigos, a gente vai estudar ao longo da nossa disciplina, mantenha a sua calma. A gente vai também verificar os parágrafos desse artigo que eu vou trazer hoje. O que eu estou trazendo, na verdade, é apenas esse caput, ou seja, a cabeça do artigo. A gente vai estudar apenas a cabeça, eu vou trazer aqui e apresentar para vocês, e ao longo de nosso curso de férias a gente vai estudar essa multiplicidade e essa gama que é tratada nos 8 parágrafos desse artigo da Constituição, tá bom? Vamos lá, artigo 226 da Constituição. Presta atenção, não é do Código Civil não, apesar da disciplina ser de Direito Civil, beleza? Da Constituição, artigo 226, traz a seguinte redação: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Afinal, por que eu trouxe isso? Qual é a relevância que isso traz para a nossa parte introdutória da nossa disciplina? Bom, tal previsão, por si só, ela já justifica uma necessidade
imperiosa. E essa obrigação constitucional que diz aqui, que é essa base da sociedade, que ela recebe essa especial proteção do Estado, esse Estado que está traçado aí, evidentemente que ela é traçado nas suas três esferas, certo, pessoal? Tanto a respeito, meus queridos alunos, da esfera federal, estadual e municipal. Então, o que a gente tem que traçar aqui é que essa necessidade dessa proteção é dessas três esferas: federal, estadual e municipal. Então, as três esferas, elas têm como metas que não podem ser afastadas ou que não podem ser tratadas de forma residual. Elas têm que ser traçadas de forma conjunta, algo solidário. Tem que traçar metas que sejam inafastáveis, que tragam políticas públicas de apoio aos membros dessa família, em especial aqueles mais vulneráveis da camada da nossa sociedade, consequentemente da nossa família. E quais são? Isso mesmo, a criança, o adolescente e o idoso. Essas três camadas que são as camadas mais vulneráveis. Vocês concordam comigo? Faz sentido para vocês? Sendo os mais vulneráveis da nossa comunidade, da nossa sociedade, nada mais justo do que o direito de família também trazer algumas disposições especiais sobre a criança, o adolescente e o idoso. E nesse ponto, nós devemos reconhecer o grande avanço que a nossa justiça teve, que a justiça de família teve. Isso é louvável e elogiável. A gente percebe que a justiça de família, ela sempre atende os anseios da nossa sociedade. E não podia ser diferente, porque se nossa sociedade, se nossa comunidade ela altera, cabe também à justiça de família também fazer essa alteração para que haja esse amparo devido para a base da sociedade, como diz o artigo 226. E nesse ponto, a gente deve reconhecer esse grande avanço dessa justiça que acompanha esses anseios da nossa sociedade. Isso porque, até então, a ordem jurídica brasileira ela apenas reconhecia como legítima a família que era decorrente do casamento, que de certa maneira tinha aquele arranjo familiar que era considerado marginal, a exemplo do concubinato. Então, o que era defendido era apenas o casamento, aquele arranjo familiar, aquele arranjo desse casamento, que muitas vezes eram traçadas pela igreja. É importante pontuar isso também, que o Estado e a igreja, eles deixaram de ser uma necessária instância legitimadora da família. Antigamente tudo era tutelado, tudo era legitimado pela igreja. E atualmente não é mais assim. A gente pode verificar que houve também essa evolução. Eu digo evolução, calma, eu não estou contra a igreja, não estou contra o Estado. Eu digo evolução porque a gente tem algumas pessoas que preferem não seguir a religião, ou outras que preferem seguir uma religião que não seja aquela religião tida como padrão, como normal para a sociedade. E então, para evitar que eles se sintam marginalizados na nossa sociedade, foi necessário haver esse desapartamento, haver essa distinção entre o que é do Estado, o que é da igreja, o que é de direito de família, certo? O que é valorizado é a liberdade afetiva do casal na formação do seu núcleo familiar. E também, acompanhando essa mudança de valores, e especialmente o avanço científico dessas técnicas de reprodução assistida, cuidou-se também de imprimir uma certa dignidade constitucional aos denominados núcleos monoparentais, que são formados por apenas os pais e as suas proles, tá bom? Vamos lá. Mas eu acredito que alguém já deve ter uma certa inquietude diante de tudo que eu estou falando. Afinal, é batido algumas tradições, alguns conceitos, alguns entendimentos que as pessoas já têm dentro do seu âmago, que muitas já foram tratadas, educadas e até cresceram sobre essa educação de que algo era certo, algo era errado. Eu entendo que vocês talvez estejam discutindo sobre isso, mas antes que alguém fale, mas professor, eu li o artigo na íntegra, é o artigo 226, e eu não encontrei a guarida, eu não encontrei essa proteção em todas as entidades familiares.
E diante disso, eu me socorro à doutrina e trago para vocês mais um civilista. E o civilista que eu trago é Paulo Lobo. E Paulo Lobo diz o seguinte: os tipos de entidades familiares explicitados nos parágrafos do artigo 226 da Constituição são meramente exemplificativos, sem embargo de serem os mais comuns, por isso mesmo merecendo referência expressa. As demais entidades familiares são tipos implícitos, incluídos no âmbito de abrangência do conceito amplo e indeterminado de família indicado no caput, lá no cabeça do artigo, o artigo que a gente acabou de ver, que foi o artigo 226. E como todo conceito indeterminado depende de concretização dos tipos, na experiência de vida, conduzindo a tipicidade aberta, dotada de dutilidade e adaptabilidade, certo? Isso tudo demonstra essa dimensão fluida, a gente consegue perceber essa adaptação, como o Paulo Lobo ele muito bem conceitua e ele pondera. Essa questão de adaptação, essa dimensão fluida do conceito de família. E eu gosto muito de um filósofo que me ajudou a entender esse ponto e eu trago para vocês, que é Zygmunt Bauman. E aí, vocês conhecem Zygmunt Bauman? Se você não conhece ainda, eu peço que, por favor, vocês procurem Zygmunt Bauman. Pode falar comigo que eu posso indicar alguns trechos, alguns textos para vocês de Zygmunt Bauman, alguns livros que são excelentes e ele trata de diversos temas, mas o que mais me encanta é o conceito de modernidade líquida, que diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção, elas são frágeis, fugais e maleáveis como os líquidos. Por isso que ele traz essa denominação de modernidade líquida. E a família, esse conceito de família, ele não pode e nem deve ser apartado disso. Ele não pode se desapegar disso. Eu sei que é muito difícil conceituar e que muitos incorreram em erro, como a gente traçou aqui, como a gente discutiu aqui, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é uma sistematização, é um ponto sistemático, os meus queridos alunos. Eu não estou tendo a ousadia de tentar conceituar o direito de família, conceituar as famílias. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é uma sistematização atual de acordo com os grandes civilistas. São os pontos em comuns que grandes civilistas eles trazem também nessa tentativa de sistematizar a questão de família, beleza? Então, o que eu trago aqui para vocês é o seguinte: para o conceito de família, nós temos três grandes elementos, três pontos que correm nessas doutrinas, que são pontos uníssonos, que são vozes únicas, que são vozes, na verdade, a mesma voz, que a gente consegue ver que há uma reverberação entre todas essas doutrinas, entre todos esses tipos de civilistas, que diz o seguinte: para o conceito de família, nós temos os seguintes elementos. 3. O primeiro, núcleo existencial composto por mais de uma pessoa. 2. Vínculo socioafetivo. E 3. Vocação para a realização pessoal de seus integrantes. E aí, bora trabalhar cada um desses elementos, bora dar uma dissecada nesses elementos para entender melhor. Eu acredito que pelo menos esse primeiro elemento, quando eu li, você falou, certamente você deve ter falado, é claro, professor, isso é um tanto quanto lógico. A existência de um núcleo existencial composto por mais de uma pessoa pode ser um desses elementos que é um tanto quanto lógico. Afinal, a ideia é que para ser família, é um requisito fundamental a presença de, no mínimo, duas pessoas. Eu acredito que, certamente você falou, e deve ser difícil até imaginar uma família com só uma pessoa, e eu concordo com você. Segundo elemento, vínculo socioafetivo. Bom, a afetividade que forma e que justifica o vínculo entre esses membros de família é o que colabora para essa constituição.
a família ela é um fato social, como a gente já discutiu aqui. E ela, diante dessa constituição e de ser um fato social, ela gera uma série de efeitos jurídicos que vai ser objeto do nosso estudo ao longo desse curso de férias, que eu vou ter a satisfação de conversar com vocês, de compartilhar um pouco o meu dia, vocês compartilharem comigo o dia, e nós vamos estudar esses efeitos jurídicos nos mais variados campos. E o terceiro elemento é a vocação para a realização pessoal de seus integrantes. Bom, seja qual for a intenção para essa constituição de uma família, é formada uma família quando há essa finalidade de concretizar uma aspiração dos indivíduos ou as aspirações desses indivíduos. E essas aspirações dos indivíduos, ela deve ser tratada em uma perspectiva de função social para a nossa sociedade. Essas aspirações, elas vão ser realizadas, vai haver essas realizações pessoais dos membros dessa família e isso vai ser de suma importância para a nossa sociedade. Ele vai desempenhar essa função social, certo? E agora a gente pode avançar para o nosso segundo ponto, que é o ponto que a gente vai traçar, que a gente vai discutir. Lembremos que nós estamos na nossa terceira aula, que é a aula de introdução ao direito de família. Então eu estou trazendo aqui alguns elementos que vão ser de suma relevância, que eu diria que junto com a nossa próxima aula, que vai ser a aula dos princípios, é uma aula em que a gente vai discutir os alicerces para o direito de família. Os alicerces que vão ser de suma relevância. Eu gosto bastante de fazer uma analogia com uma construção de um edifício. Se nós fizermos um edifício fraco, um alicerce fraco, esse edifício ele vai culminar em um desabamento, em uma queda. Então é de suma relevância que nós compreendemos esses elementos que eu estou trazendo aqui na nossa aula introdutória, assim como os princípios que nós trataremos na nossa próxima aula, certo? Bom, eu não falei ainda, mas eu quero deixar claro para vocês já sabem disso, que a gente já tem um grupo, e lá no grupo a gente pode discutir o que vier de dúvida. Eu estou inteiramente à disposição para dirimir as eventuais dúvidas de vocês, mas além do grupo, vocês saibam que vocês também podem colocar aqui nos comentários eventuais dúvidas, que eu estou à disposição também para dirimir, assim como através do e-mail, que vocês já devem ter o meu e-mail privado, então fica à vontade também para discutir. E eu peço que quem ainda não fez a inscrição no canal, se o que eu estou falando aqui faz sentido para você, faça então, por favor, essa inscrição e ajude a esse conhecimento ser passado para outras pessoas. E bora lá, nosso segundo tópico, o tópico da família e dos seus paradigmas. É importante a gente conversar um pouco sobre esses paradigmas, para a gente compreender ainda mais a evolução e qual é a sua importância, qual é a importância dessas evoluções ao longo da nossa sociedade, para caso você não tenha notado ainda. A família, antes da Constituição Federal de 1988, que aliado ao Código Civil de 2002 traz alguns panoramas em conjunto com também as leis esparsas, as leis especiais, que antes o que era regido para direito de família era o Código Civil de 16. E o Código Civil de 16 ele tinha o seguinte panorama. Vamos dar uma olhada aqui. A família para o Código Civil de 1916, ela era matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, biológica, heteroparental e institucionalizada. A família, o Código de 16, ela tinha esses 6 características, esses 6 pontos: matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, biológica, heteroparental e institucionalizada. Vamos trabalhar um pouco melhor esses conceitos, vamos trabalhar um pouco melhor esses pontos. O primeiro que eu trouxe aqui para vocês foi matrimonializada. A família
perante o Código Civil de 16, ela era matrimonializada, pois a sua constituição era apenas pelo casamento, pelo matrimônio. As demais uniões entre homens e mulheres, é bom deixar claro que para o Código Civil era entre homens e mulheres sem o casamento, ela era considerada concubinato, ou seja, era mera sociedade de fato, não era uma sociedade propriamente dito, não era considerado uma família propriamente dito. E ela também era patriarcal porque o homem ele era o chefe da família. Isso mesmo, apenas o homem que era o centro das relações familiares. E também ela era hierarquizada por ser baseada no pátrio poder, ou seja, todos deviam obediência ao patriarca. E o patriarca, como a gente acabou de conversar no tópico anterior, o patriarca ele era o homem. Portanto, o homem ele era o chefe de família. E ele sendo chefe de família, ele que detinha esse pátrio poder, todos deveriam obedecer o que ele determinava. E nós temos também o nosso quarto elemento. O quarto elemento é que a família ela era biológica. Afinal, para o Código Civil de 16, existia uma distinção entre os filhos adotivos e os filhos biológicos. E ela também era heteroparental porque ela era formada por pessoas de sexo distintos. Isso mesmo, vocês ouviram bem, a única forma de família para o Código Civil de 1916 era que era formada entre o homem e a mulher, e apenas isso. E por fim, ela era institucionalizada porque a família ela era uma instituição a ser protegida pelo direito. Por isso, o casamento ele era considerado indissolúvel e esterabilidade de um de seus cônjuges poderia inclusive causar a anulação desse casamento. Um outro ponto que merece destaque é que os filhos havidos fora desse casamento até 1949, eles eram considerados filhos ilegítimos e não podiam ser reconhecidos. Além disso, havia uma clara distinção entre os filhos adotivos e os filhos biológicos. Por isso, a morte dos pais adotivos era uma causa de extinção dessa adoção. E isso tinha um efeito claro, o efeito claro de impedir o acesso à herança. E aí, vocês conseguiram notar algumas diferenças para a nossa sociedade atual? Ficou claro para vocês? Vocês conseguiram visualizar desde já alguns pontos diferentes da nossa realidade? Observem que a gente nem entrou na matéria propriamente dita. A gente nem entrou ainda nos melindres, nas suas especificações, nas especificidades da matéria. E já foi possível verificar uma série de pontos diferentes aqui do Código Civil de 16 para a nossa sociedade atual. E além da incidência dos direitos e garantias fundamentais do direito de família, o legislador constituinte, ele editou o artigo 226 e 227 da nossa Constituição Federal, que tratam de alguns temas específicos. E perceba, portanto, que a Constituição Federal, como a gente viu, ele conferiu um poder de proteção especial à família e, com isso, aliado também ao nosso novo código e às leis especiais, como eu já tratei para vocês, houve uma alteração dos paradigmas. Vamos dar uma olhada nos nossos novos elementos. Já para a Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002, a família passou a ser múltipla, democrática, igualitária, biológica ou socioafetiva, heteroparental,
homoparental e instrumental. Bom, ela é múltipla porque a família ela pode ser constituída por diversas formas. Ela pode ser constituída através do casamento, que é a forma clássica, que já tinha previsão lá no código anterior, mas também ela pode ser constituída através de uma união estável, de uma família que ela é monoparental, somente ascendente e descendente, e também ela é democrática. Democrática, afinal, os homens e as mulheres, elas possuem direitos e deveres de forma igual. As mulheres que antes elas não tinham tais direitos que os homens haviam na sociedade, passou a ser igualitária, pelo menos no papel. E é o que a gente espera, é o que a gente luta diariamente para que os homens e as mulheres tenham os mesmos direitos e deveres. Eu confesso e eu assumo que talvez não seja da forma devida, mas isso é uma luta constante que todos devem ter responsabilidade. E a família, ela também é igualitária, em face da igualdade substancial, tratando desigualmente os desiguais e buscando a igualdade fática entre os componentes familiares. Por exemplo, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Especial, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Primeira Infância. Nós temos diversos exemplos dessa questão da família igualitária, ou dessa busca dessa família igualitária. E a família, ela também passou a ser também socioafetiva, ou seja, ela continuou sendo biológica, mas passou a ser também socioafetiva, pois os filhos biológicos e os adotivos possuem os mesmos direitos. E isso, inclusive, é uma previsão do nosso Código Civil atual, lá no artigo 1593. Artigo 1593 do Código Civil prevê que os filhos biológicos e os adotivos possuem os mesmos direitos, certo? E também eu posso trazer para vocês aqui esse quinto elemento, essa quinta característica, que é a inserção, o acréscimo da família homoparental. Ela permaneceu sendo heteroparental, mas também ela pode ser homoparental, já que a família ela pode se formar por pessoas do sexo distinto e do mesmo sexo, de sexos iguais. Ademais, essa homoparentabilidade ela pode decorrer de uma monoparentabilidade. Por exemplo, uma família que é composta por uma mãe solteira e sua filha. Ou seja, nós temos o mesmo sexo ali e a gente tem essa característica de monoparentabilidade. E por fim, o último elemento que eu trouxe aqui para vocês é a questão de ser instrumental, a família é instrumental, já que é um instrumento de proteção da pessoa humana. A família é um meio e não um fim. Dessa feita, nós podemos ir além e concluir que, hoje, enquanto a base da sociedade é a família, como outros institutos de direito privado, experimentou um verdadeiro processo de funcionalização. Sendo assim, ela é dotada de uma função social, assim como a propriedade e assim como essa propriedade, o contrato, a empresa, a família, ela também desempenha um importante papel na nossa sociedade. E sobre esse aspecto teleológico, ela é dotada dessa funcionabilidade. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês a respeito da introdução ao direito de família. Lembrando que a próxima aula remota, nós iremos estudar os princípios do direito de família, ok? Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Recapitulando, dúvidas podem ser incluídas aqui no comentário do YouTube. Vocês podem colocar também no nosso grupo de WhatsApp ou através de e-mail. Ok? Até a próxima aula e vamos em frente. Valeu!